Para começar, qual é a primeira coisa que eu julgo que qualquer pessoa tem que saber quando se fala de dinheiro? Fluxo de caixa. Qualquer pessoa precisa saber o mínimo de fluxo de caixa. E quando eu falo de fluxo de caixa, não é assim, meu Deus, então eu preciso anotar cada cafezinho que eu tomo. Não, não é isso. Mas é entender primeiro o conceito e a dinâmica do que é fluxo de caixa. Então, essa estrutura de saber o que está entrando de dinheiro, o que está saindo de dinheiro, qual é a folga financeira que se tem, tá? Então, essa compreensão de que fluxo de caixa nada mais é do que tu saber a dinâmica do dinheiro na tua vida. Quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto que sobra, tá? Esse conceito de fluxo de caixa, de entradas e saídas, né, entender a dinâmica da movimentação do dinheiro, isso é indispensável do ponto de vista de comportamento, porque se eu não sei como que tá esse fluxo de entradas e saídas, eu não consigo direcionar meu comportamento para uma forma adequada. Porque pensa comigo, digamos que tu tá lá, né, trabalhando muito a tua atitude para que tu tenha uma percepção de longo prazo, para que tu atribua o dinheiro como uma fonte de segurança, uma fonte de liberdade, que ele represente para ti uma coisa positiva, que não seja um significado de poder e de status, porque isso a gente aprendeu na última aula, na último podcast, que não é interessante, que ele também não seja um um potencializador da tua ansiedade, como eu disse que por mim para mim muitas vezes foi, que isso também não é adequado. Então, tu trabalhou todas essas questões, mas daí tu não sabe quanto tu ganha, quanto tu gasta. E aí o que que acontece? Tu até tem uma predisposição, construiu uma atitude positiva para que tu consiga, né, construir um futuro diferente. Só que se tu não sabe quanto tu ganha, quanto tu gasta, se tu não entende como que funciona um fluxo de caixa, tu vai passar o cartão de crédito daqui a pouco sem saber se tu pode pagar aquilo ou não. Aí tu vai lá e passa o cartão de crédito. Aí eu tenho uma visão de longo prazo. Eu acho importante guardar dinheiro para o futuro. Mas eu passei o cartão de crédito e eu não sei se eu consigo pagar esse mês, esse valor. É incoerente, entendeu? Então, assim, tu precisa trabalhar essas 2 coisas juntas. Por isso que tu precisa saber quanto tu ganha, tu precisa saber quanto tu gasta, tu precisa saber qual é a tua folga financeira, tu precisa saber quais são os teus objetivos e para onde tu vai direcionar o dinheiro dessa diferença dessa folga. Vai para reserva de emergência, vai para pegar dívida, vai para teus sonhos, vai para aposentadoria, para onde vai essa folga financeira? Como é que tá a estrutura de organização desta folga financeira? Isso é imprescindível. Então o fluxo de caixa, entrada, saída, folga, é muito importante. E eu ainda somo, né, esse conhecimento de fluxo de caixa e orçamento com um conceito do Richard Thaler que se chama contabilidade mental. Ele mostra, né, em todos os estudos de contabilidade mental, que o simples fato de tu pensar assim, ó, vou no supermercado, aí eu vou gastar no máximo R$ 300 no supermercado. Essa simples cálculo mental antes de chegar no supermercado já permite que tu tenha um comportamento mais adequado no supermercado do que aquela pessoa que entrou no supermercado sem estabelecer limite nenhum. O simples cálculo mental de orçamento já ajudou, fez com que ela gastasse menos. Então, é muito importante que essa construção do fluxo de caixa e esse entendimento do conceito do fluxo de caixa, ele não precisa ser a coisa mais mirabolante do mundo, anotando o micro cafezinho, anotando a balinha, tendo que usar um software super avançado, não é isso. E eu ressalto isso porque por vezes as pessoas elas vão atribuindo à gestão financeira uma complexidade que não precisa ter. E aí no momento que ela acha que aquilo é muito complexo, ela nem tenta fazer, porque é muito difícil e não precisa ser difícil. Tu pode pegar um papel simples, uma caneta, quanto eu ganho, quanto eu gasto, separe em essencial e não essencial, vê quanto sobrou. A partir do que sobrou, o que que eu vou destinar para pagar dívida, montar reserva, aposentadoria, sonhos e pronto, acabou. Não tem mistério na gestão financeira, é a gente que cria esses mistérios. O mistério, na verdade, ele é criado do ponto de vista da atitude e do comportamento, né? Porque o mistério ele é criado porque muitas pessoas acham que ao fazer isto, elas estarão entrando numa grande prisão. Porque ao fazer fluxo de caixa, eu vou ter que ficar controlando quanto eu ganho, quanto eu gasto. E isso é ruim, isto é me aprisionar.
Então elas julgam que ter esta gestão financeira vai aprisionar, quando, na verdade, fazer esta gestão financeira, na realidade, é o que compra segurança e liberdade. Quando eu consigo mudar essa atitude frente à gestão financeira também, por isso que eu fiz um episódio passado antes desse, quando eu consigo mudar esta atitude frente à gestão financeira e olhar e dizer assim, fazer fluxo de caixa, nem que seja o básico, no início de cada mês, quanto eu ganho, quanto eu tenho para pagar, quanto vai sobrar, aloca o que eu tenho que sobrar, já deixa disponível na conta só o que eu posso gastar, o resto tira tudo na minha frente. Organizou? Vida que segue. Isso não te dura mais de 10 minutos. Se tu implementar esta rotina de fluxo de caixa na tua vida, a tua vida se resolve. A tua vida te resolve. Mas e o cartão de crédito, Jéssica? Limita limita a fatura, o quanto tu pode gastar no teu cartão de crédito dentro do dinheiro que tu tem, caso tu queira seguir usando o cartão de crédito. Isso já vai mudar completamente a tua relação com o dinheiro e a tua estrutura de vida financeira. E é simples, percebe? Não tem nenhuma complexidade aqui. A complexidade aqui é justamente as questões psicológicas e emocionais que vão colocando desculpas para não fazer isso, porque ao fazer isso acha que é uma prisão, quando na verdade isso aqui é comprar liberdade e segurança. E por que que se acha que isso é uma prisão? Porque por vezes num primeiro momento, ao fazer este movimento de fluxo de caixa, o que tu vai precisar fazer? Tu vai precisar abdicar de algumas coisas, porque não vai fechar o cálculo. No momento que tu fizer fluxo de caixa, tu vai perceber que algumas coisas tu vai ter que excluir dali, porque talvez tu esteja vivendo uma vida que tu não pode pagar. E quando tu perceber isso, aí tu vai, opa, peraí, então eu preciso readequar aqui as coisas. Eu preciso reajustar. E este reajustar a estrutura da vida é o que dói muito. Por isso que tu não deve aumentar padrão de vida antes de ter plena condição disso. Porque depois se tu tiver que baixar teu padrão de vida, dói muito. E aí tu não vai querer olhar o teu fluxo de caixa. Mas tu não vai querer olhar o teu fluxo de caixa não porque tu não sabe fazer o fluxo de caixa, mas porque olhar para o teu fluxo de caixa vai fazer com que tu caia na real que tu precisa mudar teu estilo de vida. Então entende que do ponto de vista prático, tu precisa saber o que é um fluxo de caixa e fazer. O que te inibe fazer isso, que é uma coisa extremamente simples, não é o conhecimento. São esses aspectos comportamentais, são esses aspectos psicológicos e emocionais que vão criando barreiras para que tu possa fazer teu fluxo de caixa. Então junta atitude positivo, quebrando essas barreiras e mergulhe no fluxo de caixa que é, do ponto de vista básico, um conhecimento indispensável, uma atitude antecedente que precisa ter e o que vai direcionar para um comportamento adequado, tá? Então esse é o primeiro tópico que eu julgo que é indispensável. Saber o que é e como fazer um fluxo de caixa e um orçamento, atrelado a todos esses aspectos comportamentais.